Bom dia, igreja, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Dobradinha, né? Preguei domingo passado e de novo esse. Eita. Irmãos, ainda dentro da nossa série de confissões, hoje eu vou entrar numa outra questão, que é a questão financeira, a questão do dinheiro. E a minha esposa estava falando de tempestades, né? E eu vou falar hoje justamente dos dividendos do ídolo financeiro. O que você ganha, o que você perde, o que acontece, se você está envolvido com isso ou não, se isso te atrapalha. Eu vi uma pesquisa que testaram se o dinheiro torna as pessoas más. Será que o dinheiro torna as pessoas más? Não, não é possível. E aí, da BBC, foi feita a pesquisa lá em 2015. E as pesquisas apontam que as pessoas com mais dinheiro tendem a ser menos generosas. Não é regra, são só tendências. Mas isso não é unânime, a pesquisa falava. E aí teve um psicólogo chamado Paul Piff, que ele faz uma pesquisa de campo, e pesquisa mesmo com pessoas ali, testando evidências, e quase uma década pesquisando nessa área do dinheiro, sempre pesquisando, e ele passou uma vez assim as tardes, observando as pessoas cruzando a faixa de pedestre. Aí você vai falar, o que isso tem a ver com dinheiro, né? Cruzar a faixa de pedestre. Lá na beira-mar de Los Angeles, ele testando, vendo as pessoas atravessar a faixa de pedestre. Quase 10 anos observando. É muita paciência, né? Não é para qualquer um. Aí ele começava a observar os motoristas ricos, se eles paravam na faixa para os pedestres passarem. E ele descobriu que os motoristas ricos, que obviamente eram dos carros mais caros, paravam menos para os pedestres do que os pobres. E aí, ele foi observando isso, passando o tempo. E as descobertas de Piff baseavam-se em anos de pesquisa, e os seus colegas continuaram conduzindo aí várias pesquisas sobre os efeitos da riqueza na vida das pessoas, na vida social, no comportamento social. Eu não sei bem como isso iria ocorrer aqui no Brasil, né? Eu lembro brincando do meu tio, há 20 anos atrás, ele falou assim, cuidado, não vou nem falar onde ele morava, né, para não falar, preconceito. Onde eu moro, se alguém vê você passando na faixa, eles aceleram. Então, não sei como é que seria no Brasil, mas lá o caso foi esse. E ele disse, nenhum dos motoristas, abre aspas aí, né, dos carros mais baratos desrespeitou a lei, enquanto quase 50% dos motoristas de carros mais caros desrespeitou. O senso comum que o pessoal tinha é justamente a noção de que os mais pobres, eles teriam a maior probabilidade de transgressão da lei. É isso que é pregado aí, é ou não é? Ah, ele transgrediu a lei porque ele é pobre. E isso seria a forma que o pessoal entende até de legal de transgredir a lei. Legal entre aspas, né? Justamente pela pressão financeira, pelas condições mais difíceis, então as pessoas iriam transgredir mais a lei. Isso você vai ver justamente, eu lembro da Bíblia dizendo que o consenso comum aí do homem sem Deus é justamente essa fuga, culpa, terceirização, responsabilização do outro, ou de algo, ou da pressão social, ou financeira para poder fazer algo errado. E é a depravação moral mesmo que a Bíblia sempre diz, depravação moral, espiritual, sentimental. Eu quero dizer assim, toda a integridade interior, toda a parte interior do homem, ela é corrompida pelo pecado. E aí o pesquisador compreendeu, de certa forma, que os ganhos, realmente, dinheiro, a riqueza, afastavam os seus donos de outras pessoas. Isso era fato. Ele observou isso. Isso, ele disse, tanto comportamentalmente, emocionalmente, psicologicamente, quanto materialmente também. Durante o estudo, ele percebeu que os mais abastados financeiramente priorizavam as suas necessidades, os seus objetivos, os seus desejos pessoais e ficavam menos conectados com as pessoas que estavam ao seu redor. E aí eles erravam mesmo no amor fraternal, né? Em Hebreus 13, 1, 2, no versículo 16, Hebreus já dizia assim, olha, sejam constantes no amor fraternal.
No 2, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. No versículo 16, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Como é que você faz isso sozinho, hein? Como é que você faz isso sem comunhão? Eu não sei. Depois alguém no final quiser me explicar, por favor, vou estar lá. Vou esperar não, você me pega lá e fala assim, pastor, deixa eu te explicar, dá para fazer isso sozinho em casa, sabe? Isoladamente. Então, o estudo estava mostrando que a sua prosperidade pode sabotar a sua comunhão e pode sabotar os seus relacionamentos mesmo. Em seu laboratório psicológico, os estudos lá sugeriram que as pessoas com mais dinheiro são mais propensas a trapaças. Pessoas com mais dinheiro são mais propensas a trapaças, desde um jogo simples de dados, até nos dados, no joguinho de dados, tá certo? Até mesmo comendo doces guardados que eram escondidos por criança. Ele conseguiu observar isso. Isso eram os números, eram os fatos. Então, eu queria fazer com essa série de confissões que eu vou falando e quero colocar aqui para vocês, é justamente mostrar o que Efésios 4, de 11 a 13, vai nos dizer, que Deus designa algumas pessoas, e dentro dessa designação tem pastores e mestres, justamente para preparar os santos. E dentro desse chamado, a gente cria justamente essas séries para preparar os santos para obra no ministério. Para preparar vocês para que o corpo de Cristo seja edificado, para que vocês cresçam à imagem do Senhor Jesus. E diz assim um versículo que tem propósito no versículo 13, até que todos alcancemos a unidade na fé. Uma forma de pensar, coerência, entendimento sobre as verdades de Deus, o máximo possível, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Então tem um ponto a ser desenvolvido aí, ninguém está completo, atingindo a medida da plenitude de Deus. Então, quando a gente criou essa série, é justamente para isso, preparar vocês para a unidade na fé, para a maturidade e para a edificação, para justamente alcançarem um pouco mais da imagem de Cristo nos seus corações. Obviamente, as palavras que eu comunico com vocês já deram a pancada em mim primeiro, né? Eu já apanhei. E aí, com essa mensagem específica que diz, que eu chamei de dividendos da idolatria financeira, eu quero falar justamente sobre Mamon, esse Deus financeiro, o ídolo mais celebrado aí afora, o mais popular, não vou dizer o mais popular porque eu pensei em outro, mas muito bem quisto, sabe, das pessoas, que é justamente o ídolo do dinheiro. Importante dizer que nada é um ídolo por si, não é. Contudo aí, na sua forma de se relacionar com qualquer objeto, ou com a intenção, com um plano, com algo da sua cabeça, aquilo pode se tornar um ídolo na sua vida. Repetindo aí, sendo assim, quer queira, quer não, tá bom? Toda ação humana, isso eu estou repetindo o que eu preguei no domingo passado, ela é ativa ou reativa em relação a Deus. E não tem como fugir disso. Tem sempre o Senhor como referência. Sempre terá. Você foi criado por Ele, você tem Deus como referência na sua vida. E adivinha, um dia, todo joelho com essa referência vai se dobrar diante dessa referência que é Deus. Então, como dito anteriormente, nós somos Deus referente, sempre. Então vamos desenvolver isso, os dividendos da idolatria financeira. Primeiro eu quero passar para vocês a definição de rico dentro do contexto histórico de Jesus. O que é ser rico naquela época? Como é que eu vou trazer aquilo para hoje? O que significava ser pobre ali naquela época de Jesus? O que as pessoas compreendiam como pobre na época de Cristo era justamente aquela pessoa que não tinha nem o que comer para o dia. Chance nenhuma de pôr as suas esperanças nos seus depósitos. É quando você abriu a geladeira e ela está vazia, você olha a sua despensa, não tem o que comer. Você depende de quem para comer agora? Vai fazer o quê?
chance nenhuma de pôr suas esperanças nos seus depósitos, chance nenhuma de viver, não, eu tenho uma dispensa, ainda dá para viver um ano. Não. Cada dia era um bico, cada dia era um desafio. Como diz no mundo, tinha que matar um leão por dia, ou não é? Como diz o crente, tinha que matar um Golias por dia. Então essa era a vida. Alguém aqui se classifica como pobre? Essa é a definição histórica de pobre. Essa é a definição histórica do que Jesus chama de uma pessoa pobre. Se você não é pobre, para a Bíblia você é o quê então? Vamos desenvolver. A idolatria, irmãos, cega, tá? 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho. Não veem mesmo. Da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o amor idolátrico, aquele que justamente não é voltado para Deus, de fato cega as pessoas. Aí você vai chegar assim, mas Getúlio, como é que eles não veem? Porque estão idolatrando outras coisas. E são cegos. E aí, fazendo um parêntese, né? Dizem assim que o amor é cego, por aí eles falam. Mas o amor de Deus, irmãos, ele não é cego. Porque ele viu toda essa podridão que nós somos e mesmo assim ele nos amou e entregou o seu Filho. Fechei parênteses, vamos continuar. O ídolo da cobiça, que esse é um ídolo que a gente leva aí nas nossas almas, é um tipo de amor idolátrico, expresso aí por aquele desejo desordenado que você tem, aquela vontade desenfreada pela forte vontade de ter. Ter o quê? Seja um bem material, seja a realização de um sonho, seja, quem sabe, a sua segurança material futura, sua aposentadoria, sei lá. Como dito ali em 1 Coríntios, esse ídolo, justamente, ele, 2 Coríntios, esse ídolo, ele cega. Colossenses 3,5 diz assim: assim que façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele dá a lista: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é o quê? Idolatria. Não, você tem que ter um pouco de cobiça. Rapaz, você tem que ter uma ganânciazinha aí na vida, você não pode viver assim. E aí continua, ganância é esse desejo ávido de ter as coisas, essa cobiça, essa avareza. E se você é um ganancioso, você é sim um idólatra. Um idólatra. O dinheiro tornou-se o seu ídolo e justamente esse ídolo virou uma catarata nos seus olhos e ainda que os seus olhos, você tenha olhos, os seus olhos não conseguem ver essa idolatria. Porque você está cego, portanto pode ser crente, você pode ser um não crente, por sua cegueira você pode não perceber que você tem um ídolo amado. A ganância, a cobiça, a vontade de ter, a segurança. E pense, será que o dinheiro é ou não um ídolo na sua vida? Não tendo dinheiro, será, olha, pastor, eu não tenho dinheiro nenhum, ainda assim eu posso ter um ídolo na minha vida? Vamos ver. Primeiro, nem todo avarento e nem todo ganancioso é rico. 2 Timóteo 3:2 diz: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. E aí eu lembro de outro estudo que o psicólogo Paul Piff fez. Ele manipulou o jogo do banco imobiliário, é um jogo antigo, como eu gostava daquele jogo, achava legal demais. E aí, privilegiando com mais dinheiro no início da jogada um certo jogador. Após aí dezenas de jogadas, a vitória trazia à tona, ele percebeu, o pior lado daquele jogador que ele estimulava com mais dinheiro. Ele começou a observar que havia uma prepotência por parte daquele jogador. Irmãos, é um jogo. O cara nem ficou rico de verdade. Impressionante, né? E notava-se uma atmosfera de prepotência por conta daquele jogador ganhador no meio do ambiente do jogo. Eu acho que o cara achou que ia sair de lá com a Ferrari, alguma coisa assim. E aí ele começou a observar isso, ele observou até, olha, a extensão da prepotência da sensação. Até tinha um pote de salgadinho do lado, que também estava sendo observado.
E ele começou a observar que, durante as pesquisas, esse jogador prepotente, ele metia a mão sem se preocupar com os outros. Até na forma de avançar no pote das balas, ele achou que ali a maioria era dele. Ele ia realmente de forma prepotente, comia muito mais salgadinhos ali do que os outros jogadores perdedores. É só um jogo. No dinheiro não deve acontecer isso, né, pastor? Será? Piff observou que quanto mais prósperos, menos dependemos dos outros. Pessoas com menos dinheiro contam mais com as suas relações sociais, priorizando as relações sociais, o bem-estar, o relacionamento. Aí eu lembrei de Tiago 2, de 5 a 7, que diz: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino de Deus que Ele prometeu aos que amam? Eu não precisei dessa pesquisa para crer nesse versículo, irmãos. Pena se você começou a acreditar nesse versículo depois que eu falei a pesquisa. Como diz Jesus, bem-aventurados que não viram e creram. E aí continuam no versículo 6, mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Em outro estudo, Piff alega pensar que pensar em dinheiro, veja bem, pensar em dinheiro nos torna mais determinados, porém menos sensíveis aos sentimentos do outro. Menos sensíveis. Quem sabe, menos Romanos 12, 15, que diz que a gente tem que chorar com os que choram. Piff entende que os ricos, além de poderem pagar para a solução dos seus problemas, podem pagar pela sua própria paz, tranquilidade, espaço, distância. Ele consegue bancar esses desejos. Enfim, nada como uma carteira cheia para levantar os ânimos durante uma crise. Tô mal. Nada como um dinheirinho para eu poder fazer as coisas. Entretanto, isso tende a isolar as pessoas das demais. A pessoa vai ficando sozinha, nas suas experiências solitárias. Irmãos, nos próximos sermões aí eu vou... Sermões, palavra feia, né? Depois vocês olham no dicionário e confirmam para mim. Veremos 3 características da idolatria aí. Vão ser 3. Eu chamei de DIL. Dividendos da idolatria financeira, os investimentos da idolatria financeira e quais são os lucros da idolatria financeira. Mas hoje a gente vai ficar só nos dividendos da adoração. O que você divide com o que você adora. O que ganhamos nessa relação? Dividendo é o que se pode dividir, o que se há de dividir. Há um compartilhamento nesse dividendo, nessa adoração. Eu afirmo que você realmente compartilha da natureza daquilo que você adora. Veremos os dividendos da adoração da idolatria material e veremos aqui o dividendo da adoração a Deus. E você vai ter que fazer uma escolha. Os dividendos da idolatria material, primeiro eles causam sensações. Por dividendo, eu reafirmo que você vai compartilhar da natureza do seu ídolo, ou seja, das riquezas, dos bens, do dinheiro, ou o que a Bíblia chama de Maamon, né, que é o ídolo da riqueza, da ganância, da avareza. E muitos se comportam realmente como acionistas ou sócios realmente desses demônios, dessa idolatria material. Partilhando aí da natureza daquele ídolo, que tão raramente o idólatra do dinheiro, certo? Ele nem possui nome. Vocês vão ver que raramente o idólatra, aquele adorador do dinheiro, ele tem nome. Ele vai falar, aquele cara rico, aquele homem rico. O seu reconhecimento se dá justamente pela natureza do seu ídolo. E você vê aqui que a Bíblia, em alguns casos, nem atribui nome. Então, as sensações. Primeira sensação que a gente tem, a sensação da perda da identidade, e a segunda que é aquela sensação de orgulho, quando a pessoa adora esse ídolo. E a terceira que é uma sensação de bem-estar que esse ídolo traz. A sensação de perda de identidade. Nos dividendos aí da idolatria material, você perde a sua identidade.
sendo apenas reconhecido justamente pelo seu ídolo. Olha, eu não sei o nome, eu só sei que é o quê? Rico. Lucas 12:16 diz assim, Jesus contando, então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico. Tinha nome? Não, rico. Ou seja, certo homem que mora naquele lugar, que tem um carro, que possui um cargo, que trabalha na empresa tal, assim assado, homem rico. Produziu muito bem. E no versículo 19 de Lucas 16, de novo, o homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. O homem rico, ou seja, a vida dele não era um evento, não era um acaso, era uma rotina. As roupas dele eram de grifes. Quando? Todos os dias, não era só na data especial para aparecer alguém, era o estilo dele. Então o adorador de dinheiro, ele não desenvolve a identidade proposta por Deus. Ele anula completamente aquela personalidade que Deus queria, e os seus lábios continuam a promover louvor e adoração ao seu Deus dinheiro, porque ele só pensa em dinheiro. Aliás, talvez quando ele vai orar, ele justamente em suas orações pede a Deus para servi-lo com sucesso naquilo que ele adora, que é aquele ídolo. Deus, prospera-me, ajude-me a alcançar o meu amor. Ele vivia no luxo todos os dias, aquele rico. É o estilo de vida dele. A forma de viver dele não é um evento, não é um cotidiano, e a forma de viver dele, por ser daquele jeito, conflita com a agenda de Deus. Por quê? Por ser realmente um relacionamento de servidão e adoração ao dinheiro. A agenda de Deus entra num anexo ao lado, assim. Primeiro, a idolatria. Depois a gente vê Deus. Mateus 6,24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao... Não tem meio termo. Não há dupla dedicatória no reino de Deus. Não tem como. Vocês, aí Jesus diz, não podem servir a Deus e ao dinheiro. Há aqueles que não são ricos, falam, pensando, isso não tem relação nenhuma comigo, eu não sou rico, eu não tenho dinheiro, eu não ando com roupa de grife, sou simples, não tem relação nenhuma. Eu os advirto, quando você vai para Provérbios 3,17, diz, alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Por que a pessoa finge que é rica? Deus olha o coração, irmãos. Tanto pobre quanto rico, ambos podem ter aqui o mesmo problema. A questão não é ter dinheiro, mas por suas ações servir ao dinheiro. Seja aí como um rico idólatra, ou quem sabe como um pobre ganancioso, sendo com o pobre ganancioso que eu digo, aquele que não tem o amor correspondido, né, do seu amado dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, cobiçar não significa que tem vontade de ter, mas talvez aquela pessoa que morre de vontade de ter, diz que desviaram-se da fé. Então, nada, né, como diz aí a turma do Charles Brown, né, aquele desenho animado, fala assim, nada como um amor não correspondido para tirar todo o sabor do sanduíche e da manteiga de amendoim. Por que você está assim? O meu amor não foi correspondido. Qual é o seu amor? O dinheiro, ele nunca vem. E a pessoa fica mal. Talvez o seu coração está partido aí, e talvez o seu coração está em pedaços, porque o seu amor não correspondido, certo? O deixou em frangalhos, e ele não sai da sua cabeça, você só pensa nisso. Você clama, inclusive, a Deus para abençoar esse relacionamento e para lhe dar forças. Me ajuda, Deus, me dá força, eu quero alcançar isso. E não há nenhum problema, irmãos, em ser rico. Nenhum. Porque há ricos não idólatras.
Aliás, muitas mulheres ricas abençoaram o ministério de Jesus. Não é o problema aqui. Há muitos ricos não idólatras, há ricos profundamente tementes a Deus, mas não é o caso aqui do rico de Lázaro, que a gente vai ver. Lucas 16, 19 a 22, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber realmente as suas feridas. Chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Lembra que Jesus falou que os anjos que vão fazer a separação? Ele diz de novo aqui, são os anjos. Então o rico aqui é um idólatra, nesse caso, ou desejo de ser rico, e querem ser ricos, né? Ou aqueles que querem, que vivem perseguindo essa riqueza, demonstram aí aquela inclinação no coração, e aí muitas das vezes você é um pobre rico, mas justamente um pobre que tem aquela inclinação interior tão semelhante a esse rico de Lázaro. Ah, como eu gostaria de ser assim. Como eu gostaria de ser como esse rico aqui da parábola de Lázaro. Como eu vi um videozinho rápido, foi no Instagram, eu acho, de um humorista lá do sul de Minas. Ele falou assim eu fico escutando aí na rede social o pessoal dizendo, saia da sua zona de conforto. Ele falou, eu sou pobre, não existe isso para pobre. Eu estou doido para entrar nessa zona algum dia. E o pessoal ainda fala para eu não entrar? Então não, um dia que eu entrar eu vou ficar um bom tempo lá. Sou pobre não tem zona de conforto, e às vezes você é um rico aqui, como eu quero esse estilo de vida, a minha vida inteira. E aí dizem em 1 Timóteo 6,9, os que querem ficar ricos, ou seja, ainda não são, mas querem, caem em quê? É pecado eu vou deixar bem claro, é pecado querer ser rico? Sim, é pecado. Ficou alguma dúvida? É pecado ser rico? Não. Não é pecado ser rico. Se a riqueza aconteceu, você trabalhou e alcançou, glória a Deus, e a Bíblia diz que a coisa maravilhosa é o homem desfrutar do fruto do seu trabalho. Mas querer ficar rico é pecado. Dúvidas, irmãos? Não? Tá bom. Quem quiser discordar, no final a gente pode conversar também. Vamos lá. Cai em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados, nocivos. Ele está dizendo que vai acontecer, quem quer isso? E levam os homens a mergulharem numa ruína e nenhuma destruição. A Bíblia está dizendo o que vai acontecer com quem quer ficar rico. Discordo, pastor, é um problema seu com a palavra de Deus. Então, talvez aí, você no seu relacionamento com a riqueza, é um admirador secreto, ninguém sabe. Você até profetiza para si mesmo. Em secreto você até declara, esse amor eu vou chegar um dia. Como admirador secreto, você talvez escreva até cartas ali, iniciando assim, querido dinheiro, eu não o conheço pessoalmente, mas tenho observado você andando com fulano, com ciclano. Será que você poderia sair comigo algum dia? E aí o dinheiro traz essa sensação de orgulho. A riqueza traz uma sensação de bem-estar, de vanglória. Note, Esther 5,11 diz assim, Amã gloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, de como o rei havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres oficiais. O dinheiro dá essa sensação de, uau, eu cheguei. Outra sensação que o dinheiro dá, uma sensação de bem-estar. A riqueza, por fim, causa aquela sensação de alegria.
Lucas 12, de 16 a 20 diz: então lhes contou uma parábola, Jesus: a terra de certo homem rico produziu muito bem, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita, minha garagem está cheia, minha conta está ali abençoada, está lotada. Então diz: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores. Vou para uma casa maior, porque essa aqui não está legal, o apartamento está pequeno, vou trocar de carro, que pode ser melhor, e ali guardarei toda a minha safra, os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, cara, você é bom. É isso que está dizendo aqui. Você conseguiu, você venceu, olha você, para muitos anos. E aí diz: descansa, coma, beba e alegre-se. Eu não vou dizer que o dinheiro não traz uma sensação de alegria. Traz. Talvez você já está fazendo aí com o seu desejo pelo dinheiro, ou você já concluiu o seu casamento com o seu amor ao dinheiro. Talvez você já está fazendo bodas aí, de relacionamento com o seu dinheiro. E já está talvez querendo renovar os seus votos para os planos nas próximas décadas. Vou fazer um novo voto com o Senhor. Dinheiro, daqui a 10 anos, faremos assim e alcançaremos isto. Esse ídolo causa de fato uma falsa sensação de segurança, irmãos. Mas desde o Éden, não é porque, o mundo caiu e é assim que a gente vive. Não. Desde o Éden, quando o mundo era perfeito, quando não tinha pecado, quando só havia serpente, toda a segurança sempre esteve em Cristo Jesus, e lá no Éden representado pela árvore da vida. E hoje, a árvore da vida está disponível para aquele que crê ainda hoje. Saímos do Éden, mas a árvore ainda está como oportunidade para nós, que é Cristo Jesus. Jesus falou: eu não venho tirá-los do mundo. O pessoal acha que Jesus veio salvar você do mundo. Não! Ele veio salvar da condenação do pecado. Jesus veio nos salvar do inferno, que o mundo nem se compara. E aí, diante da morte, qual a segurança que a riqueza pode lhe proporcionar? E no versículo 20 diz assim: contudo Deus lhe disse: insensato, essa noite a sua vida lhe será exigida, então com quem ficará o que você preparou? E aí a gente viu que os dividendos do ídolo são aquela sensação de perda de identidade, você já não é reconhecido, uma sensação de orgulho, uau, como eu sou bom nisso, e até mesmo uma sensação de bem-estar, que alegria. E todas essas sensações perseguidas são passageiras. Tiago 1, de 10 a 11 diz: o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Que glória! Meus irmãos, vigiem. Eu sei que somos tentados a olhar para a nossa conta bancária, alguns de nós, né? Eu sou um amor não correspondido pelo dinheiro. E se orgulhar daquilo, ou talvez pelo currículo profissional que tem. Ao olhar para Jesus, você acha que isso é o quê? Pensem na glória. Senhor, olha o que eu fui. Você vai falar isso olhando para Cristo? No versículo 11, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruído a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Diferentemente das passagens, das sensações aqui dos ídolos financeiros, a gente tem agora os dividendos de Deus, que eu vou chamar de censos. Os dividendos de Deus produzem na pessoa censos, um senso de percepção glorioso, maravilhoso, santo, da natureza de Deus.
que cantamos aqui, e santo é algo à parte, que não está no nosso nível, algo transcendente. E o senso do dividendo, quando você adora a Deus e não o dinheiro, é um senso realmente de identidade de filho, porque você depende desse Deus. Um senso de adoração, e no terceiro, um senso de mutualidade. Um senso de dependência, porque você é filho de Deus. No dividendo aí da adoração do Senhor, há aquele senso de que, olha, eu dependo do Senhor, e eu sou o seu filho. Observe um rico com este senso. Gênesis 13, 2, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata, em ouro. Abraão era um homem extremamente rico. Abraão era rico e tinha nome, e a sua fé não estava nos seus bens. Aliás, ele nem buscava riqueza, mas sim simplesmente o Senhor, o seu Deus, o homem que inaugurou a fé nesse planeta. Ele sabe que o Pai supre as necessidades, não os desejos. Quando você vai justamente para Filipenses 4,19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Está aí desejos? Está aí sonhos? Está aí tudo que você quer? Quem define necessidade é você ou é Deus? Então toma posse, irmãos. De acordo com a sua vontade, assim que está dizendo o texto? De acordo com o que você quer? De acordo com o que você deseja? De acordo com o que você sempre planejou? De acordo com o que você sempre sonhou? Não. De acordo com sua, no caso, é gloriosa riqueza em Cristo Jesus. É Cristo Jesus, é o Senhor que define para você o que Ele quer dar. O que eu faço, pastor? Descansa, porque é um Deus eterno, que olha a história completa, que sabe todas as coisas, que conhece o coração de todos os homens. Você acha que Ele não tem competência para criar um texto, uma palavra, uma Bíblia, e pensar assim: eu acho que essa Bíblia não vai dar conta? O quê, irmãos? Ele olha tudo, Ele revela aos discípulos e fala: isso é o suficiente. Com isso, eles conseguirão ultrapassar a história. E Jesus disse isso. Eles têm os profetas, não tem? Ele tem a lei e os profetas. Se não crerem nisso, não adianta. Como não crer na palavra de um Deus desse? E aí, talvez aí você não tenha desfrutado dos cuidados de Deus, porque justamente tem se sujeitado aos seus cuidados, ou aos cuidados de outro senhor, o dinheiro. Outro senso na adoração a Deus, que é o senso de adoração, né? Como Deus recebe as suas ofertas. Filipenses 4,18, Paulo diz: recebi tudo o que tenho e mais que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Olha, elas são uma oferta de aroma suave. 2, são um sacrifício. Sacrifício é fácil, irmãos? E diz o quê? Aceitável e agradável a Deus. Esse é o senso de adoração e como Deus recebe. O jeito que você lida com os recursos, as ofertas. E um outro senso de adoração a Deus é o senso de mutualidade. 2 Coríntios 8, de 1 a 5 diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. E aí, o que acontece, irmãos? Toda a cidade de Jerusalém, toda a cidade, estava passando por uma extrema calamidade. Como se fosse o Rio Grande do Sul, sabe? Só que era uma fome extensa. E lógico que dentro de toda a cidade de Jerusalém havia a igreja local pequenininha, que era a igreja de Jerusalém. E aí a gente deve compreender que justamente um dever primário com os irmãos da cidade. Então Deus concedeu graça à igreja, não toda a Macedônia. E no versículo 2,
No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, as ofertas não foram levantadas em meio a uma fartura. Não, está sobrando. Não. Foi com muita prova, foi sem dinheiro, deixando ali de olhar para si, certo? Que liberalmente esses irmãos ofertaram acima das suas possibilidades. Quando Jesus voltar, você vai pensar o quê? E no versículo 3, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. Chegou o momento dos dízimos e ofertas. Não. Pastor, esqueceu o momento. Põe aí, irmão, depois a gente vê isso. Versículo 4, e eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Ele chamou o que aqui de privilégio. No versículo 5, olha, eu quero ajudar, e não somente o fizeram, ou o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Está vendo a mutualidade? Deus, depois a todos, uns aos outros. Esse senso de mutualidade, de uns aos outros, da ação de conforme eu vos amei de Jesus, alcançou aquela igreja. Concluindo, irmãos, para recapitular, então os dividendos da idolatria financeira são perda da identidade, uma sensação de orgulho, uma sensação de bem-estar. Dos dividendos da adoração a Deus, aquele senso de pertencimento, de dependência, de filho de Deus. Um senso de adoração, você está adorando o Senhor com seus recursos. E um senso de mutualidade, solidariedade, inter-relação, uns aos outros. E aí você precisa tomar uma decisão. Qual vai ser a sua escolha? Como é que vai ser? Quando será a sua escolha? Que dia que vai acontecer isso? Lucas 16, de 22 a 25 diz, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Aí eu já respondo, pastor, vai ter consciência plena no inferno? Sim, está aí, vocês estão vendo. E então chamou Abraão, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, pastor, no céu a gente vai lembrar de tudo? Sim. Inclusive do pessoal que está no inferno? Sim. Filho, lembre-se que durante todo... Ele vai dizer, filho, você não sabe que durante toda a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu as coisas más? Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. Que sofrimento do inferno olhar o céu, né? É uma frase com várias coisas aí. Que sofrimento do inferno ver o céu. Seja muito ou seja pouco, irmãos, a gente cantou, onde está a morte, a sua vitória? Lembra que eu falei que Jesus veio nos salvar da morte do inferno? Eu sinto muito, alguns serão derrotados por essa morte. Como a gente viu aqui o rico de Lázaro. E aí, seja muito ou seja pouco, o quanto você tem, a questão é que toda forma de você se relacionar com o seu dinheiro, esteja você consciente disto ou não, tá certo? Sempre terá uma relação na eternidade. Todo gasto com o seu dinheiro, quer você queira, quer você não queira, ou quer você nem sabe, ou talvez nem queira acreditar, terá implicações na eternidade.
sendo expressões declaradas, a sua forma de gastar, a forma como você encara Deus. Irmãos, se Deus falou para dar e você reteve, é o jeito que você está encarando Deus. Eu gostaria até de ter invertido o momento do dízimo e da oferta. Quem sabe na próxima pregação. Então, para você, lembra aquele dia? Lembra aquele dia? A forma de gastar declara a forma como você encara Deus. Hoje você pode escolher ser um rico, ou você pode escolher ser um Lázaro. Você quer ser rico, ou você quer ser Lázaro? O que define ser rico no contexto de Lázaro? O rico, irmãos, pela palavra aqui de Jesus, é o autossuficiente. Ele pode ser pobre ou rico, mas o seu coração está inclinado para as coisas materiais que expressam a sua autossuficiência. Ele pode ser aquele pobre que fala, eu dou conta, eu vou vencer. Pronto, é o rico de Lázaro. Resultado dessa autossuficiência aqui na terra, Lucas 16, de 26 a 31. Além disso, entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, para o seu lado, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu, então lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Eu estou vendo, Senhor, eu estou vendo eles, olha, eu vejo aonde eles vão cair. Você já viu algum espírito, que o diabo se faz como um anjo de luz, né? Aparecer para você e falar, aceite Jesus, senão você vai para o inferno? Porque é a palavra que faz isso. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Eles têm a palavra, eles têm o Velho Testamento, que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, aí eles iam se arrepender. Se um milagre acontecesse, se uma cura se realizar, se alguém se levantar dos mortos, eles crerão. E Abraão respondeu, se não ouvem a palavra de Deus, que no caso aí era Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A salvação, irmãos, não é para os autossuficientes. Não. Autossuficientes só precisam mesmo de mais, mais e mais. A salvação não é para os autossuficientes, porque os autossuficientes vivem as suas vidas à parte de Deus. Os autossuficientes buscam contentamento e descontentamento à parte do Senhor. Os autossuficientes possuem Mamon como seu Deus. E por ele oram e pedem a Deus por esse relacionamento. O que você quer? Você quer ser um Lázaro ou você quer ser um rico? E o que define aqui ser um Lázaro no texto? Lázaro aqui é o dependente. Lembra que eu falei do senso de dependência? Um homem pobre. E o que faz de Lázaro é a sua consciência de total dependência do Senhor para a sua paz, esperança e segurança. Então pode ter pessoas realmente ricas, abastadas no nosso meio, mas que são verdadeiros Lázaros, porque não põem a esperança no seu dinheiro, mas no Senhor. E pode ter realmente pessoas pobres, da geladeira vazia, mas que agem na sua autossuficiência como ricos. Possessões e bens materiais não definem os Lázaros aqui da palavra de Deus. Nos Lázaros a salvação está depositada nas misericórdias do Senhor. Jó, o homem rico, era um Lázaro. E disse, no versículo 21, 22, né? Nu saí do ventre da... Jó, capítulo 2, né? Esqueci. Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do
esse era um homem rico. Isso era o quê? Um Lázaro. E no versículo 22, em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou Deus. Então a questão da salvação nunca teve relação com pobreza ou miséria. Achar que é salvo por ser pobre e miserável é um completo engano. Ou achar que por ser rico eu nunca poderei ser salvo também é um erro. A salvação não está condicionada aos recursos financeiros, nunca estiveram. A salvação não é proibida para aqueles que têm muitas posses. A salvação em Cristo Jesus são para os Lázaros. Agora, você que não tem Jesus, eu vou te dizer o seguinte: Lázaro é a forma abreviada do hebraico de Eleazar, cujo significado é Deus o ajudou. Lázaro é aquele a quem Deus ajuda. Você é um Lázaro? Você é aquele que depende da ajuda do Senhor? Glória a Deus, esse é o caminho. Não importa se tem dinheiro ou não, seja um Lázaro. Compreendo aí de uma vez por todas que a figura de Lázaro, da pobreza aqui na parábola de Jesus, ilustra justamente a dependência da graça, do favor e da misericórdia de Deus. Não está apoiada sobre o próprio Lázaro ou sobre o próprio rico. Alguém com profunda consciência espiritual que em si não há recursos próprios para chegar aí à salvação em relação à eternidade. Está vendo tudo isso que eu tenho ou tudo isso que eu não tenho? Isso não me levará ao trono, só Cristo Jesus. Pela história de Cristo nos é ensinado que o destino é justamente determinado antes da morte. Então, uma dependência completa hoje é necessária. Onde só Deus pode permiti-lo por essa dependência hoje na presença dEle. Seja um Lázaro para que as portas do céu se abram para você. Pastor, eu quero ser um Lázaro, eu quero seguir esse Jesus. No final me procure. Eu vou te explicar mais sobre isso. O meio de Deus para este acesso se dá até hoje, pela única segurança que sempre existiu, Jesus Cristo, Senhor. Lázaro significa o Senhor ajuda. Pastor, eu sou crente, 2 Timóteo 4,10 diz, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Então, não ame o mundo. Não pensa só nas coisas daqui. Arrependa-se da sua pseudo-autossuficiência. Você acha que dá conta sozinho? Amando o mundo, você acha que consegue dar conta? Amando o mundo, você acha que possuindo bens, correndo atrás deles, as coisas estarão seguras? Amando o mundo, você encontra o contentamento ou o descontentamento sobre o ter ou não ter, sobre os seus bens. Isso é amar o mundo. O amor seu deve estar em Cristo Jesus, com os olhos voltados para a riqueza da glória. E que glória e que riqueza. Eu recomendo 1 João 2,15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isto é errar no amor. Então, se você é crente, reconheça aí a sua idolatria material. Arrependa-se e diga, perdoa-me, Deus, eu quero ser um Lázaro. Amém? Até aqui a palavra.